Então vamos começar com o seu filme favorito? Não são meus filmes favoritos. São os melhores filmes, da minha opinião, que tem na Netflix. Lembrando que as pessoas não devem se limitar ao Netflix. Eu sei que é uma plataforma de muito fácil acesso, só que são poucos filmes que tem lá. Então busquem mais. Série foi mais tranquilo de eu achar dos que eu mais gosto, mas o Arthur ainda tem uma lista de filmes que não tá na Netflix. Mas a gente conseguiu encaixar em 3 que a gente escolheu. Selecionamos algumas qualidades aí. Né? As qualidades, né? Arthur, você tá sendo cortado. Arthur, para de ser alto. Eu vou jogar um salto. Pega um salto, então. Lancei do salto. E aí, galera? E aí, galera também. E aí, galera, bem-vindos a mais um Fala Muito, Fala de Tudo, com o único cenário que a gente tem, a gente está tampando. Mas hoje eu trouxe um conteúdo pra vocês, eu e Eterno Ato, não é Arthur. Eu e meu bro, a gente vai fazer um conteúdo bem legal sobre séries e filmes que a gente mais gosta. Que estão disponíveis na Netflix. Exatamente. Pensamos na Netflix porque eu acredito que vocês apenas têm Netflix, acho que a galera ainda não tá com um monte de aplicativo, então a gente escolheu dentro dessa plataforma, beleza? Então eu vou contar as minhas séries favoritas e você vai contar os filmes favoritos dele. Fala do seu Instagram, gato, fala lá. Faz a publi. Eu e mais 5 amigos criamos uma página no Instagram e em outras redes sociais chamada Eterno Ato, que a gente vai falar sobre cinema, mas não só cinema. Nosso objeto de estudo é o cinema, mas a gente vai abordar outras áreas como a história, a psicologia, a ciência e tudo que envolve as outras artes. E nosso foco são os textos que vão estar na nossa página, que está vinculado no link da bio do nosso Instagram. Então segue lá, é @eternoato, tudo junto. Então vai, então começa com o seu primeiro. Tá, começando pelo primeiro filme, obviamente. O primeiro filme que eu trouxe, que eu achei na Netflix, foi A Lista de Schindler, dirigido pelo Spielberg, lançado em 1993 aqui no Brasil. 1993 é antigo? Não. Recente. Década de 90 são filmes recentes. A Lista de Schindler, apesar de ser do Spielberg e a gente ter aquele sentimento que vai ser um filme divertido, vai ser um filme pipoca, blockbuster, assim como os outros filmes da filmografia do Spielberg, como Jurassic Park, Tubarão, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Aqui o Spielberg faz talvez um dos melhores filmes dele e aplica muito o drama e o realismo em detrimento do romantismo que tinha nos outros filmes dele. O filme aborda a história do Oskar Schindler, que é interpretado pelo Liam Neeson no filme, em que ele faz o papel de um empresário do Terceiro Reich, empresário que contrata mão de obra barata nos judeus que estavam sendo escravizados. E aí o que rola é que esses judeus, ao invés de ir para um campo de concentração, iriam para a fábrica do Oskar Schindler. E o Spielberg, ele não cria uma figura messiânica em cima desse personagem, ele cria uma visão realista de alguém que está sendo oportunista em cima dessas pessoas que vão ser seus trabalhadores, que o arco do personagem no final do filme vai transformando ele e ele vai vendo a importância e a relevância que ele teve na vida dessas pessoas, e ao final disso tudo ele consegue salvar mais de 1000 judeus do Holocausto. Que ele mais ajudou, né? Sim, e isso é uma das coisas mais emblemáticos do filme. Os arcos dos personagens são muito bem construídos. Tanto o protagonista, que é o Liam Neeson, tanto o antagonista, que é um general nazista chamado Amon Goth, que é interpretado pelo Ralph Fiennes, pra quem não sabe, que é o Voldemort. Você sempre teve curiosidade de saber quem é o ator que faz o Voldemort sem nariz. É esse cara aqui. Muito bom fazer vilões, aliás. Sempre faz vilões. Sem nariz, inclusive. E é isso, o filme foi escolhido a fotografia em preto e branco para poder retratar que esse momento da história não teve cores. Um momento cinza, um momento triste, um momento totalmente depressivo. O filme é totalmente melancólico, não tenta te passar nenhum sentimento de alegria ou algum sentimento de prazer, porque simplesmente não existiu esses sentimentos nesse período histórico. A gente pensar que tá em preto e branco, falar, nossa, como assim? O filme tá em preto e branco. Tem toda uma questão. Tudo que tá no filme, na produção, todas as questões têm um significado. Não é nada sem querer no audiovisual. Então você pensar que tá preto e branco, nossa, o Julia tem tique de preto e branco. Mas é o que o Kurt falou, tem toda uma história atrás do porquê eles colocaram em preto e branco. Sim. E o preto e branco não é uma desculpa pra você ter poucos recursos de fotografia, porque o filme trabalha muito bem a iluminação pra destacar os sentimentos dos personagens. Então a iluminação na cara do Oskar Schindler, por exemplo, sempre vai retratar os olhos dele com muita iluminação, a cara dele tá sempre muito focada em planos fechados. Em contrapartida,
lida com os nazistas, tem pouca iluminação nos rostos deles, quase nunca são mostrados. Isso mostra também a explicação de exato, tudo audiovisual. isso vai mostrando como tudo foi pensado a partir do roteiro. Agora eu vou pro mais alegre, tá, menina? Eu vou pra uma série mais alegre agora. Bom, a série que eu coloquei em primeiro, que é a minha favorita, que, nossa, é o amor da minha vida essa série, é Anne with A. Anne with A é uma série canadense de 2017 e a última temporada foi lançada em 2019. Ela tem 3 temporadas e eu chorei em todas. Inclusive, eu ria, aí eu chorava e acabava, você ficava, nossa senhora, o que tá acontecendo? É muito bonita a série. Anne é uma órfã de 13 anos e ela, assim, procura toda hora uma família que a aceite. Então ela desenvolve isso na série, como é importante ter uma família, que é importante ter pessoas que gostam dela, porque ela foi pra uma cidade pequena. E quando ela chegou naquela cidade, ela mudou toda a cidade, porque ela é uma menina muito extrovertida, que fala, que conversa, e ela teve muitos momentos que ela passou na vida apenas com 13 anos. Então ela conta muitas partes da vida da mulher, da vida de uma criança, e ela muda aquele ambiente que era muito, como que eu falo, retrógrado, né? Retrógrado. Tá certo. O ambiente na cidade que ela foi era muito retrógrado. Era tipo assim. O período era muito retrógrado. Era interiorzão, a galera só pensava em quem ia casar com quem ia ter filho de quem, sabe assim? Então ela chegou lá com novas ideias, com uma ideia de olhar a vida mais fantasiosa. Então você entra no momento naquela série que você fala, caraca, a vida pode ser mais leve do que isso, né? Essa série tem muito um discurso anticonservadorismo. E é feito pela diretora Moira, que é muito difícil falar o sobrenome dela, Moira Wallace-Baggett. A gata, ela é atriz, roteirista, diretora, toda top. E, gente, a direção de fotografia dessa série é impecável. É linda de ver, é uma série muito colorida. Tem muito patchwork também, que a tia do nossa tia, ela faz patchwork. Ela ama, então assim, todos os detalhes, tem muita coisa. Assim, é uma série que tem muito conteúdo e é também muito bonita de se ver, sabe? E também, além do conteúdo ser algo que faz você pensar, falar assim, nossa, eu passo por isso, eu poderia lidar de outra forma. Então é uma série que te ajuda a movimentar no seu mundo aí, de você se desconstruir para muitos ideais, com uma menina apenas de 13 anos. É impressionante essa série, é incrível e eu amo. Partindo para o segundo filme da nossa lista, um dos filmes mais clássicos de todos os tempos, que está disponível na Netflix, você não pode perder a oportunidade de assistir, é o Psicose, lançado em 1961 aqui no Brasil, em 1960 lá nos Estados Unidos, dirigido pelo Alfred Hitchcock, que é um dos maiores cineastas de todos os tempos, um dos maiores personas de todos os tempos. Que ajudou no suspense do cinema. Sim, o pai do suspense praticamente, né? O Psicose trata da história de uma secretária de uma empresa que rouba uma grande quantia de dinheiro e foge para tentar uma vida nova, e dentro desse caminho ela acaba parando num motel e aí se desenrola o filme. Essa secretária, que chama Marion Crane, que é interpretada pela Janet, o antagonista do filme, que é chamado Norman Bates, interpretado pelo Anthony Perkins. Também, caso você não saiba, futuramente esse filme é que dá origem à série Bates Motel. Psicose, ele é a base do terror moderno, que a gente tem de suspense moderno. O Hitchcock, ele é muito famoso por construir uma relação com a linguagem cinematográfica muito própria. Então ele tem um estilo muito próprio dele, ele tem a marca dele, ele foi um dos primeiros diretores a começar a construir a sua imagem nos filmes. Então, a maioria dos filmes, se não todos, não vou afirmar que são todos, porque eu nunca vi todos, mas ele aparece nos seus próprios filmes de maneira muito discreta ou às vezes óbvia. Como, por exemplo, em Intriga Internacional, ele aparece nitidamente na tela. Já em Janela Indiscreta, ele aparece de fundo. Ele tá sempre ali dando um oizinho pra galera. Sim, sempre brincando com a metalinguagem também, de estar participando nos seus próprios filmes. E o Psicose, ele tem a icônica cena da morte no banheiro e ele prova como você não precisa ver pra sentir medo, né? Sim. Esse é o que ele mais trabalha no suspense. E de novo temos um filme aqui preto e branco, mas que não significa que não tem um ótimo trabalho de direção de fotografia. Tem que tirar essa ideia de que preto e branco é ruim ou é antigo, porque não tinha tal jeito de fazer. Icônica trilha sonora, né, da morte do banheiro, feita pelo Bernard Herrmann, que entrou pra história é um marco. Inclusive é uma inspiração, né? Exatamente, é um marco de cinema que é uma inspiração para vários filmes de suspense, que você não precisa necessariamente mostrar o que tá acontecendo, sua imaginação vai muito além e faz ser um suspense muito, né, não árduo, mas você fica num sentimento, é um crescimento, né? Ele cria uma atmosfera de tensão muito bem construída com essas poucas imagens. Cenas, né? Exatamente. Sim, o filme ele é cheio de simbolismos, ele tá todo ligado com uma questão de caça e caçador da protagonista com o antagonista. Sim, impecável. Impecável.
O Arthur vai numa parte um pouco mais assim, né, tenebrosa, e eu vou um pouco ali do alegria, muita alegria. Bom, eu trouxe uma série brasileira, né, não podia perder pra falar isso, eu acho que a gente tem que também, né, valorizar. Infelizmente o Arthur não acha que tem muitos filmes brasileiros bons na Netflix. Existem poucos, mas eu achei que esses daqui seriam mais essenciais pra uma lista básica dos melhores filmes da Netflix. Eventualmente, se ele quiser fazer um novo vídeo que não seja Netflix, se vocês fizerem, comenta aqui embaixo, fala, Ju, traz aí o Arthur, que eu quero vídeos. Bom, a série brasileira que eu trouxe é Coisa Mais Linda, de 2019. Ela tem 2 temporadas. Ô, série boa de assistir. É outra série também que tem os ideais anticonservadorismo. Muito importantes para a época atual. Eu acho que essas séries que eu tô... Inclusive, todas as séries que eu selecionei têm essas ideais, tanto na parte de feminismo, quanto a parte de racismo, tem tudo isso. Eles conseguiram implementar de uma forma muito boa. Coisa Mais Linda se passa no final da década de 50, né, que uma paulista vai pro Rio de Janeiro e conhece o Rio de Janeiro do jeito que ele tá. E aí são 4 amigas, né, que é a Malu, a principal, né, que conta a história dela no começo, a Adélia, a Tereza e a Elô. Então todas elas têm uma história que vão se encaixando junto com a Malu. E ela entra no Rio de Janeiro achando que o marido dela tá lá, que ia fazer um restaurante junto com ele, mas no final das contas ele só roubou o dinheiro dela. E aí ela teve que fazer um contorno, sempre porque ela dependia do pai dela, né? Ainda mais naquela época você não podia viajar sem autorização do seu pai ou de quem é o seu dono, né, que era o marido dela. E quando ela viajou, ela teve que entrar num mundo que era só ela. Então ela conta muito essa de correr atrás dos seus sonhos, de você é mulher e consegue fazer o que você quiser, sabe? Então tem essas ideias, e é um filme também com uma fotografia muito bonita, Rio de Janeiro, na década quase 60, né? Porque na segunda temporada já é a 60. Tem muita bossa nova, né? Aquela gostosa. E é uma série muito boa, e além de também ser brasileira, é uma série que tem ideais muito legais pra gente refletir. Terceiro e último filme da lista, pra gente não manter aquele monopólio de direção masculina, eu trouxe um filme dirigido por uma mulher, Sofia Coppola, diretora de Encontros e Desencontros, lançado aqui no Brasil em 2003. Pra quem não sabe, a Sofia Coppola é filha do Francis Ford Coppola, um dos maiores diretores da nova Hollywood de todos os tempos. E o filme trata da história de um ator que está quase na sua decadência da sua carreira, que ele era um ator de filmes de ação da década de 70, chamado Bob Harris, que é interpretado pelo Bill Murray. O filme se passa inteiro em Tóquio, no Japão, onde o Bob Harris está fazendo uma campanha para promover um whisky. Lá ele encontra uma mulher chamada Charlotte, que é interpretada pela Scarlett Johansson, a nossa querida Viúva Negra. Maravilhosa. Um beijo pra vocês, espero que você não... Hi! A Charlotte, ela tá acompanhando o marido dela, que é um fotógrafo, que vai trabalhar o dia inteiro e deixa ela sozinha. Os dois se encontram porque o confuso horário de 24 horas, pra quem tá no Japão, é muito difícil dormir. Então os dois estão sofrendo de insônia e acabam se encontrando, tendo um romance sem amor, praticamente. Tem uma discrepância de idade aí, e eles viram amigos muito rápido. E esse filme, ele é uma obra de arte, assim... Nossa, é um filme, assim, você tem que assistir e sentir ele, porque ele é melancólico, as cores dele são as cores reais que a gente enxerga, apesar de Tóquio ser totalmente neo e... coloridão, super outdoor, colorido, essas coisas, né, eletrônicas e tal. Sim. E o plano de fundo é Tóquio, mas o que o filme trata é sobre relações interpessoais. O filme é um filme muito sentimental, assim, você tem que assistir e entender aquilo. Não, um filme pipoquinha, que nem você falou, é um filme que você tem que prestar atenção, que você tem que colocar todo seu histórico cultural, pessoal da sua vida e tentar entender o que aquele filme tá querendo trazer pra gente, né? Sim. E esse filme, ele é uma prova que você não precisa de grandes efeitos visuais pra fazer um bom filme, você não precisa de uma fotografia... impecável, né? Não é impecável, né? Porque é uma fotografia muito boa, mas você não precisa de uma fotografia gritante, uma fotografia totalmente complexa, com enquadramentos complexos, movimentos de câmera complexos. É um filme esteticamente simples, é um filme tecnicamente simples, só que cumpre o seu papel perfeitamente. O que o filme propõe, que é levar a reflexão dessas pessoas, das relações interpessoais, um filme que trata sobre solidão, com uma multidão de pessoas, que é Tóquio, um filme muito pessoal. O segundo filme da Sofia Coppola, o primeiro é As Virgens Suicidas, que já consagrou ela dentro da família Coppola. Um dos melhores filmes do início da década de século XXI, no início do século XXI, e é isso aí. E é top, assistam. Então vamos ver o Murray. E vamos pra última série. A última série é Cara Gente Branca.
Ela é de 2017, também tem 3 temporadas. Ela é uma série de televisão satírica americana que tem o mesmo nome, que é Cara Gente Branca, Dear White People, né? Se vocês quiserem procurar pelo nome mesmo deles, original. E eles fizeram essa série na Netflix. E Cara Gente Branca é um contexto de faculdades, né, de muitas pessoas brancas nos Estados Unidos, onde um grupo de negros estão lá pra fazer a diferença no quesito racismo, pra falar sobre tudo isso. E essa principal, Logan Lawrence. Logan Lawrence, que interpreta Sam White, inclusive ela faz o curso dela de audiovisual, né, de rádio e internet. E ela é uma das alunas que tá na rádio da faculdade, então ela faz esse programa Dear White People e começa a falar sobre o racismo da faculdade, porque assim, realmente é muito nítido como é difícil ter pessoas que falam sobre isso e eles estão lá, eles são necessários ali, entendeu? Então quando alguém fica com uma pessoa que é branca, tem toda uma problematização, porque tem essa problematização dentro desse grupo. Então essa série mostra coisas que a gente às vezes não iria entender, que é passado por todas essas pessoas, né? Gente, eu adoro minha câmera nova, ela acaba o armazenamento, assim. Finalizando, assistam Cara Gente Branca, é uma série muito legal, também com ideais que você precisa se desconstruir e ele mostra bastante isso. Então, finalizando o nosso vídeo, que a câmera tá aqui. Sigam o Eterno Antro no Instagram. Quem gosta de filme, quem gosta de falar sobre esses assuntos de cinema, uma coisa até um pouco mais complexa, né? Não é só Netflix, né? São vários outros filmes. Sigam lá, também me seguem no Instagram. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir aqui embaixo. Também. E é isso aí. Um beijo no coração, até o próximo vídeo.